Olá, meu nome é Jéssica Diniz, sou psicóloga e vice-coordenadora do Programa de Extensão em Psiquiatria e Psicologia de Idosos, o PROEPS-UFMG. Estou aqui hoje para falar sobre o suicídio de idosos e apoiar esta importante campanha do Setembro Amarelo. O suicídio é um importante problema de saúde pública em todo o mundo, mas infelizmente continua sendo um tabu em nossa sociedade. Por isso, ações de conscientização sobre os fatores de risco, de proteção e o que fazer em momentos de crise são necessárias para apoiar pessoas em risco, assim como as suas famílias. Os idosos são a parcela da população que apresenta o maior número de suicídios por 100 mil habitantes. E apesar de ser um cenário alarmante, há muito que ser feito ainda para mudá-lo. Por exemplo, 71 a 97% das pessoas idosas que cometeram suicídios apresentavam pelo menos um transtorno mental. Dentre eles, a depressão é a condição mais frequentemente relacionada, e até um terço dos suicídios de homens idosos se relacionam ao abuso de álcool. Desta forma, ações que visem a identificação precoce e o tratamento destas condições em idosos são fundamentais e, de fato, têm demonstrado resultados na redução do suicídio. Alguns estudos sugerem que idosos tendem a ser menos impulsivos, planejar mais uma tentativa e utilizar meios mais letais. Somado ao maior isolamento social, a presença de transtornos mentais, outras condições de saúde e a fragilidade clínico-funcional, a possibilidade de sobreviver a uma tentativa de suicídio é menor nessa faixa etária. É importante entender que, em geral, pessoas que apresentam ideias de suicídio apresentam uma grande ambivalência, ou seja, ao mesmo tempo que desejam morrer para acabar com o sofrimento, elas querem viver sem sofrimento. Não julgá-las e acolhê-las é um primeiro passo que os familiares e amigos podem e devem fazer. Estar disponível para escutar, ajudar a buscar os serviços de saúde para o tratamento do idoso e para se informar como melhor ajudar é muito importante. Por outro lado, devemos entender que pensamentos suicidas e o seu planejamento são situações de urgência, ou seja, caso um idoso mencione essa intenção de alguma forma, uma pronta avaliação por profissionais que possam mensurar este risco deve ser realizada. Locais como centros de saúde, com serviços de acolhimento ou serviços de urgência, como as UPAs, os CAPs ou os CIRSANs e os pronto-atendimentos de hospitais psiquiátricos, poderão acolher estes idosos e fornecer os primeiros cuidados. Fatores psicossociais são importantes fatores associados ao desenvolvimento de transtornos mentais e ao suicídio. Dentre eles, a perda do suporte familiar se destaca. A morte de familiares, especialmente do cônjuge, apresenta um importante aumento do risco para a depressão e para o suicídio. Nesse sentido, é fundamental dar uma atenção especial aos idosos que estão vivenciando este contexto, sobretudo no primeiro ano de luto. O baixo suporte social ou a sua perda também apresenta um importante impacto neste risco. O isolamento social apresenta um risco adicional, tanto ao suicídio quanto à depressão e ao abuso de álcool. Dessa forma, ações que visem a melhoria do suporte sociofamiliar têm demonstrado impactos muito positivos na prevenção do suicídio em idosos. A participação em atividades comunitárias, tanto em centros de saúde como em centros de referência para idosos, são alternativas muito interessantes. Uma atenção especial deve ser dada neste período de pandemia do novo coronavírus. Diante das recomendações de distanciamento social, é muito importante que haja algum tipo de interação e suporte aos idosos, sejam eles dependentes ou independentes de cuidados. Estimular o uso do telefone, videochamada, visitas de familiares, ainda que com uma distância de segurança e evitando aglomeração no domicílio, é muito importante. Nesse momento, evite o contato físico, use máscara e álcool gel, mas demonstre o seu afeto e preocupação. Neste momento de apreensão e incertezas, o suporte emocional por pessoas importantes da vida do idoso é essencial. Questões relacionadas à perda de emprego, aposentadoria ou dificuldades financeiras também fazem parte destes fatores de risco. Ações que visem a garantia de renda, como o benefício de prestação continuada ou a aposentadoria, podem diminuir este impacto. Uma avaliação junto aos CRAS
podem ajudar a encontrar soluções para estas questões. Por fim, a abordagem de pessoas em risco de suicídio é multidisciplinar e, portanto, deve incluir uma ação integrada, incluindo equipes médicas, psicológicas e sociais de acordo com as necessidades de cada indivíduo. É importante frisar que uma grande parcela dos suicídios são evitáveis e buscar ajuda é sempre o primeiro e decisivo passo.